Fala aí, pessoal. Chegamos aí então, né? Na segunda parte aí do vídeo a respeito de trolls, locals e outras doenças. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui desse Fallout. Peraí. Aí. Bom, a primeira parte focou mais na história individual, história minha, né? Minha história. E eu achei interessante fazer isso porque, como eu disse, às vezes a gente contando a história pessoal acaba sendo possível que se aprenda alguma coisa no aspecto intuitivo e tal, né? E agora nós vamos para o aspecto da teoria mesmo. E falando aí de algumas questões que foram trazidas pelo Hernani, a quem eu agradeço muito, que foi quem deu a ideia e o impulso para esse vídeo, que eu já estava pensando em falar sobre isso, mas eu não achava o meio para falar sobre isso desvinculado das situações concretas que andam acontecendo aí, Rica Games, né, canal da Dilce e tudo mais, enfim, eu queria falar independente dessas situações, e o Hernani trouxe essa oportunidade. Antes ainda de entrar no mérito da questão aqui, da gente começar a conversar, eu queria dizer o seguinte: o conceito-chave para que se entenda a questão do troll e da local, o conceito-chave é o conceito de projeção psicanalítica. E por causa disso eu não vou falar de projeção. Se você quiser, pesquisa aí no YouTube ou no Google, sei lá, onde você queira ver, provavelmente YouTube, né? Você está vendo o vídeo, pesquise aí, você vai encontrar aí várias pessoas falando sobre o mecanismo de projeção psicanalítica, como que funciona, e aí você vai ter a chave dessa questão do troll e da local, né? Eu não vou falar sobre isso por 3 razões. Seria muito fácil, né? Só falar sobre projeção. 2, eu vou trazer a conversa para um nível mais nosso aqui, não tão técnico assim. E 3, que se você quiser saber de projeção e tudo mais, tem pessoas que vão falar muito melhor do que eu. Então você procure as pessoas, os psicanalistas aí, que falarão muito melhor do que eu. Correto? Então beleza, sigamos aqui, cara. Eu fiz minhas anotações e irei segui-las. E vou comentando aqui as minhas anotações e nós vamos conversando. Ponto principal, tirando a projeção, como eu já disse. O cerne da questão do troll e da local é o seguinte: o troll e a local não se relacionam com o mundo externo e nem com as outras pessoas. O troll e a local só se relacionam consigo mesmos. Só consigo mesmos. A local, ela quer viver o seu mundo de ilusão. A local quer viver o seu mundo de ilusão, que ela é uma grande youtuber, que ele era muito importante, que já fez e aconteceu, que é perseguido porque é inteligente, ou porque é bonito, ou porque é bonzinho. A local quer viver o seu mundo de ilusão. É somente com o mundo de ilusão que ela relaciona. Já o troll, ele quer se sentir moralmente superior. E para isso, o troll fabrica situações utilizando desse mundo de ilusão da local. Então vocês vejam, é imbricado. O troll e a local andam juntos e de mãos dadas. Um não existe sem o outro. Apesar do que o local,
como eu vou dizer aqui, ele vai viver o mundo de ilusão dele. Seja no quartinho, seja no CAPS, seja no subemprego, seja com a família, seja com quem for, ele vai viver, independente do troll. A característica principal da local é viver o seu mundo de ilusão. Que não é a internet que faz com que a local seja o que ela é. Ela já é assim. A internet é só uma janela aberta que faz com que o local exponha a sua ilusão. E o local expõe a sua ilusão na internet, por quê? Porque o troll alimenta a ilusão. São mãos dadas aí, né? Alguns exemplos. Christian. Todo mundo sabe, o Christian surgiu na internet depois que postaram fotos dele lá naquela loja de brinquedo, no Something Awful, que é um site que existe até hoje na internet americana aí. Ele já tinha aquela vida dele. A vida foi documentada. O cara bateu foto de um cara de 18 anos, igual um retardado, jogando Pokémon lá. Sacou? Não foi a internet que deixou o Christian retardado. Ele já era retardado. A internet só abriu portas. Ele antes era um retardado local. A internet tornou ele um retardado nacional. Talvez até mundial. Né? Olha nós aqui no Brasil falando nele. Outro exemplo que eu vou dar aqui, que eu não gostaria de ficar dando esses exemplos particulares, mas eu tenho que dar. Profeta da destruição. Quando a mãe dele era viva, ele vivia os delírios e alucinações com a mãe dele. Offline. Delírio de Kéfera, de Nando Moura, disso, daquilo. Ele tinha aquela vidinha dele lá. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro não é a internet que cria locals. Não é a internet. Isso até é um questionamento que o Hernani fez. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, mais especificamente. Não é a internet que adoece a pessoa. A pessoa já é doente. A pessoa já é retardada, já é mongol, já é inútil, já é um estorvo. Ela já é. Já tem problema. Vamos falar mais bonitinho. A pessoa já tem o CID, já tem problema. Ela só expõe o problema na internet. E, expondo o problema na internet, tal qual as moscas vão para a merda, os trolls vão para a local. E tem que ficar bem claro isso. A principal característica da local, essa é a característica clássica, é o que define se a pessoa é local ou não. É o mundo de ilusão em que ela vive. Ela vive num mundo de ilusão, ela vive à parte. E a característica do troll é utilizar essa ilusão para manipular a local. Essa é a questão. Essa é a dinâmica. Como que o troll manipula a local? Manipulando e julgando com o mundo de ilusão dela. Né? Esse é o mecanismo. E voltemos. A local vive o seu mundo de ilusão. Essa é a característica principal. Ele vive alienado. A local não tem relação com a realidade. A local, por exemplo, acredita que fazendo live e ganhando esmola, ele está trabalhando. Ele é um trabalhador do YouTube. Né? Para dar um exemplo aí. Né? A local acredita. Você vai ter desde Christian, que acredita que é a deusa que vai emergir o mundo e não sei o quê, até as local mais brasolinas aí, né? Que acreditam que são inteligentes, acredita que já trabalhou, acredita que tem influência, que tem fãs. Ele vive aquele mundo irreal, aquele mundo de fantasia. Essa é a característica da local. Já a característica precípua do troll é se sentir moralmente superior à local. Essa é a característica básica.
O troll vive o mundo de ilusão. Mentira, a local vive o mundo de ilusão e o troll quer ser superior moralmente aos outros. Mas como é fuleirinha, só consegue se sentir superior moralmente em cima de retardados. E ambos não se relacionam com a realidade do mundo externo. Eles só se relacionam com as suas ilusões, que na verdade são reflexos de si mesmos. Exemplo, por que o troll odeia o blusão? O cara nem conhece o blusão, nunca nem viu. Sabe como é que você faz para exterminar o blusão da sua vida? Fecha o YouTube, cara. É só isso, acabou. Você vai lá, aperta só X. Né? X no notebook, né? Você vai lá, ó, não quero ver, não recomende mais esse conteúdo. Acabou. Como é que você odeia ou você adora uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa que nem convive com você? Se fosse uma relação racional, eu odeio o blusão. Cara, é só você fechar. Acabou, você nunca mais nem vai ouvir falar no cara, mano. Mas a questão é que não é racional. A questão é que não é um relacionamento com o blusão. É um relacionamento alienante. É um relacionamento consigo mesmo. O blusão é só um objeto que está representando algo que você lida consigo mesmo. Em vez de você lidar consigo, você lida no outro. Não sou eu que sou isso, é o outro que é. Nós vamos chegar lá, né? O outro é apenas uma referência, um reflexo de algo de si mesmo. Do mesmo modo que o outro é só um reflexo, o mundo externo, né, o mundo circundante, não tem uma realidade. É apenas o palco, é o cenário onde os delírios acontecem para local, né? Não existe uma real realidade. A realidade é apenas o palco onde a local vive os seus delírios ilusórios de vida, de que está acontecendo alguma coisa, de que ele está sendo perseguido, de que ele é o justiceiro. A realidade mesmo não interessa, né? Reparem. Toda local é mentirosa e delirante. Cria e vive histórias contraditórias entre si. Inventa mentiras descaradas e evidentes. E acredita nelas, ainda que essas mentiras sejam conflitantes entre si mesmas. Quer ver um exemplo muito clássico? Tanto nas locals internacionais quanto nas nossas brasileiras, a depender do contexto, a local se diz bandida, perigosa. Eu sou bandido, eu conheço os bandidos. Ai, se a justiça não resolve, eu mesmo resolvo, que a justiça demora. Eu já conheci fulano, eu já fui do ciclano, eu já fiz isso, já fiz aquilo. A depender do contexto, a local é criminosa, bandida, um perigo. Agora, a depender do contexto também, né? Um dia depois, aquela local que era perigosa, bandida, acontece, eu resolvo, eu mato, eu tenho uma quadrada, eu vou te bater, eu vou te espancar, vou fazer isso e aquilo, vou arrancar sua cabeça. Ao mesmo tempo, talvez até no mesmo pronunciamento, de repente ela já vira vítima. Ela é a vítima, a perseguida, não faz nada pra ninguém, todo mundo persegue ela só quer fazer o bem, as pessoas se aproveitam dela, e aí ela é boazinha, ela tem ficha limpa, ela entra em qualquer delegacia, ela entra em qualquer fórum, ela tem amigo polícia, tem amigo advogado, amigo juiz, ela vai e acontece tudo no meios legais da lei, né? E a própria local não percebe essa absurda contradição. E ela constrói a sua identidade em cima dessas fantasias. Fantasias para lá de contraditórias. E fantasias que qualquer pessoa que está vendo sabe que são mentiras. Mentira.
A pessoa constrói uma identidade mentirosa. E é nessa identidade mentirosa e nesse mundo delirante que os trolls se aproximam e manipulam a pobre coitadinha da local, né? Você veja, né? As contradições. Aí a local um dia diz, estudar é bobagem. Quem estuda aí, esse negócio de ficar estudando, isso é coisa de vagabundo. Negócio, fulano lá ganha não sei quantos mil, nunca pegou no livro. O negócio é ganhar dinheiro, adianta ser doutor e ficar aí passando fome. Pouco tempo depois já está disputando. Eu tenho diploma, você não é estudado, eu estudei. Esses discursos contraditórios, esses discursos altamente conflitantes. Aí a local tem um amigo troll, que ficou amigo durante 2 anos. Aí de repente, por conta de trollagens, ou seja lá o que for, eles rompem a amizade. E aí a local que dizia que aquele cara era o melhor amigo, era foda, já vai dizer, não, aquele cara é um babaca, eu não aturava ele mais. Nunca aturei esse cara é um idiota, é um imbecil. Eu ficava aturando ele por pena, por dó. Todos os relacionamentos da local que ele expressa, né, que a local expressa, todos os relacionamentos são assim, cara. Um dia o cara é amigo, no outro dia é inimigo, depois volta a ser amigo. E por quê? Porque não há um relacionamento real de uma pessoa com outra. Tal qual o troll, a local também ela relaciona apenas consigo mesmo. O outro e a realidade são apenas objetos e meios para que o mundo delirante, a ilusão delirante, possa ser encenada. Então não interessa, não tem uma relação concreta, uma relação real entre uma pessoa e outra. É simplesmente uma relação alienada, esquizoide, uma relação consigo próprio, no qual os outros e a realidade são apenas cenários, palcos e objetos para que a ilusão possa acontecer, possa continuar. A realidade, o mundo externo não existe. É só um palco para o delírio. E é nisso que o troll se aproveita. Pois o troll incentiva e adentra no mundo delirante da local. E é ali que acontece a manipulação. Porque o troll, ele sabe que aquilo é um mundo delirante e mongoloide. E usa da delirância e da mongolice para poder manipular e obter reações da local. Esse é o mecanismo. Agora, por sua vez, né? Isso aqui nós estamos falando do local. Vamos para o troll. Já o troll, por sua vez, se desliga da sua vida e passa a viver o delírio. Ele passa a viver da loucura da local. Por quê? Porque o troll obtém prazer em manipular o retardado. E para manipular o retardado, o troll passa a viver dentro da retardadice, do delírio da local. E como eu já disse, o objetivo do troll, o objetivo final do troll, não é dar risada, não é se entreter. O objetivo do troll é se sentir superior moralmente. Essa é a parada. O troll quer se sentir superior e comprovar a sua superioridade. E para comprovar a sua superioridade, o que o troll faz? Cria situações para que a local morda a isca. E a local mordendo a isca, o troll fala, puta, que vagabundo, olha como esse cara é sem vergonha, fudido. Eu não sou assim. Quer ver um exemplo muito claro, muito fácil, muito óbvio disso? O que está acontecendo com o Rica. Os caras voltaram com ele para a internet. Os caras mandam grana para ele. E depois condenam que ele gastou com patinete, que ele gasta com droga, que ele gastou com cocaína, que ele gasta com bebida. Esse é o mecanismo.
Incentiva-se o rico a fazer cagada para depois julgar o rico moralmente pelas cagadas que ele estava fazendo. E o que o troll não percebe, e esse é um pontinho bastante interessante, o que o troll não percebe é que a manipulação que é feita é uma manipulação que, na verdade, não demanda esforço nenhum. Por quê? O Rica já era isso que ele é hoje. Não é o troll que manda o dinheiro, que manda a mensagem, que manda fotos de menores para ele, que está fazendo com que ele se torne aquilo. Ele já é, ele já era. O troll não muda nada na vida da local, é igual eu tô falando. Tira a internet da local, ela vai continuar vivendo o mundinho delirante dela lá. Vou repetir os dois exemplos. Christian já era retardado antes da internet. Dá outro exemplo, Profeta. O Profeta vivia o delírio com a mãe dele, ficavam os dois lá conversando de Kéfera, Fernando Moura, de não sei o que. Quem acompanhava a época que a mãe do Profeta era viva, que ela participava dos vídeos, sabe disso. Então, o troll tem uma ilusão de manipulação. Uma satisfação do sadismo ilusória. Então, não é só a local que vive no mundo da ilusão. O troll vive no mundo da ilusão também. Ele vive a ilusão de que está no controle. Vive a ilusão de que está manipulando. Quando, na verdade, a única coisa que o troll está fazendo é assistindo passivamente, tendo a ilusão de que está fazendo. São dois lados da mesma moeda. São dois lados da mesma moeda. Mas todos os dois têm uma perversão. Sim, falou tudo. Qual que é a grande questão aí, né? Como ela bem disse, o troll é sádico. Ele tem o prazer de ver o outro se lascar. E o prazer de ver o outro se lascar não é um prazer gratuito. É um prazer porque aquilo faz com que ele se sinta superior moralmente. Eu não uso cocaína igual o Rica, não. Eu não como viado igual o Rica, não. Olha, o Rica com a casa toda suja. Credo. É aquele sentimento. Eu tô fudido. Mas, pelo menos eu não sou Rica, né? Então, a pessoa, como eu vinha dizendo na primeira parte, ela constrói a sua identidade na negação do outro. Ou seja, o troll é dependente da local para que ela se sinta a si mesma. Porque ela não tem uma autonomia, ela não é um indivíduo autônomo. Ela só consegue se identificar na negação do outro. E é uma negação tão covarde e idiota, por quê? Porque primeiro tem uma ilusão de manipulação. Porque a local já é o que é. E já era o que era. E vai continuar sendo o que é. Independente do troll estar ali ou não. E segundo, é uma manipulação cujo resultado é óbvio. Você tem uma local que é alcoólatra. Você tem uma local que é alcoólatra, por exemplo. Você vai mandar dinheiro para ela, ela vai fazer o quê? É óbvio que ela vai comprar bebida. Você tem uma local que é drogada, você vai mandar dinheiro para ela. Você acha que ela vai gastar com o quê? Com droga. E o que o troll faz? O troll incentiva a local a criar situações. Exemplo, Frederic Roger. Não, o dinheiro é para ele comprar ração para os cachorros. O dinheiro é para ele ajudar não sei o quê. É igual na Deep YouTube inventaram a época, aí não sei se tem isso mais, de metas. Meta não sei o quê, meta não sei o quê. Aí os trolls ficam incentivando, cria meta disso, local. E os trolls incentivam que se crie metas. O troll incentiva que se gaste dinheiro, por exemplo, no caso do Frederic Roger, com cachorro e não sei o quê, sabendo que o cara não vai gastar dinheiro com isso. Que o cara vai desviar a grana para quê? Para aquilo que ele realmente faz. Que é comprar cachaça, comprar droga. E aí qual que é o movimento do troll? Faz com que a local viva um mundinho de ilusão de que vai comprar ração para cachorro, vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai fazer meta. E a meta não sei o quê, eu vou lá em Brasília
meta não sei o que, vou para Brasília fazer isso e aquilo. O troll incentiva a local a fazer isso, sabendo de antemão que a local não vai cumprir aquilo, aí manda o dinheiro, seja lá o que for, sabendo que esse dinheiro vai ser, entre aspas, mal gasto, para depois poder julgar moralmente a local por ter feito aquilo que ele já queria que ela fizesse. Para dizer, esse é um vagabundo mesmo, hein? Olha pra você ver, não compra dinheiro pros cachorros não, tá comprando vinho, carreteiro, massinha, sei lá que porra que é que o pessoal fala, né? Essas coisas aí que eu nem sei o que é isso. Então é um movimento muito tosco, muito trouxa. Aí a pessoa assim, tá vendo, ó, esse daí é um ingrato, é um vagabundo, isso aí não respeita a mãe, não respeita o cachorro, não respeita não sei o quê. É o caso do Rica, né? Ganhou 13 mil, não comprou nem uma cama. Olha, eu não, eu trabalho, eu faço isso, olha, que vagabundo, olha. É um movimento muito tosco. E o troll, ele se liga nessa vivência da local, porque o troll, ele diz que é entretenimento. Tem um pessoalzinho na Deep YouTube aí que diz que é por causa de dinheiro. É dinheiro, o cara ganha 800 reais por mês na internet e é dinheiro. 800 reais, o que a pessoa faz com 800 reais por mês? Não faz uma compra, cara. E vem com essa conversa, né? Me engana que eu gosto, né? Não, ela tem uma dependência emocional, ela tem uma dependência existencial. Ela sozinha não existe. Para ela existir, para ela se sentir existente, para ela se sentir potente, ela precisa do outro. Ela precisa da negação do outro. Eu não vou entrar em alguns méritos que eu tinha vontade de entrar, mas não vou, porque seria falar de pessoas concretas aqui e eu não quero, não vou entrar nesse mérito não, porque nem quero me ver envolvido nisso. Mas certas coisas, eu já estou até passando para a conclusão aqui, adiantando, mas certas coisas me deixaram perplexo, porque eu sempre agi sozinho nas minhas épocas disso, né? Então eu sempre superestimei demais as pessoas. E eu fiquei embasbacado, perplexo ao perceber que algumas questões que eu achava que eram encenadas era de verdade. Algumas pessoas que eu achava que fosse fake, que eu pensava até que fosse um grupo por trás de alguns nomes, né? É pessoa de verdade. Mulher véia. Mulher véia. Cara, isso foi outra coisa que me fez falar assim, meu Deus do céu, mano. O CAPS tá precisando atuar aí, sabe? Você fica até assustado, você fala, olha onde é que eu tô me metendo, né? Por quê? Porque essas pessoas têm essa ligação com o mundo ilusório da local. Porque se a local vive o seu mundinho delirante, o troll precisa do mundo delirante da local para se afirmar enquanto indivíduo. Através desse julgamento moral aí, né? O mecanismo de juízo de valor é a covardia da covardia, já que o troll incentiva o doente mental, sabendo de suas tendências, e depois condena a local por ter feito justamente aquilo que ele foi manipulado para fazer. E com base nesse tipo de coisa, o troll vai se afirmando como indivíduo. O troll vai dizer, é brincadeira, eu tô brincando. Brincadeira, o cara fica 24 horas por dia nessa parada. Tem gente velha, mulher velha que mexe com isso, cara. E vem com essa desculpa, é entretenimento, é dinheiro. Não é. Não é entretenimento, não é dinheiro, é uma construção do próprio eu, que é feita em cima da negação do outro, e uma negação manipulada, o que é o mais louco, cara, o mais idiota. Por isso que eu falo, o troll é mais idiota do que a local, porque a local é doente mental, cara. Doente mental de CAPS. O troll
se diz uma pessoa comum, e é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vai para ali, vem para cá, às vezes, né? Mas é completamente doente, uma pessoa vazia, uma casca. Bom, eu notei alguns tópicos aqui. O Hernani levantou. Eu vou lendo aqui, porque já está com meia hora, eu não passei nem a primeira folha ainda. Pessoas que perdem anos nisso. Alô, aí vamos lá, eu vou ler. A local vive seu mundo de ilusão, seja na rua, no quarto, no CAPS, na internet, né, como eu já disse. E o troll? O troll está ligado à comparação e ao julgamento moral. Ele perdeu a referência em si mesmo e precisa da negação do outro para poder afirmar o seu eu. Por isso, a pessoa que se apega à trollagem não sai mais. Não sai. E não é porque, nós vamos entrar nesse mérito daqui a pouco, e não é porque a trollagem é uma coisa doentia que torna a pessoa doente. A pessoa já é doente. E na trollagem ela consegue canalizar essas energias reprimidas e a lidar com partes do seu eu de forma muito cômoda, porque lida no outro, lida na local, e a local que é altamente manipulada. Então você vive um mundo artificial no qual você reafirma si mesmo negando o outro. Por isso que a pessoa que entra no mundo da trollagem não sai, porque não é entretenimento, não é financeiro, até porque, como nós vamos ver, os trolls, na maioria das vezes, gastam grana com isso. É porque aquilo é um mecanismo existencial, uma forma de existir que o troll arruma para ele, uma forma de lidar consigo mesmo. Por isso que a pessoa fica viciada e não larga isso. É porque é a forma dela ser si mesma. Precisa da local. Ela vive da ilusão da local. Ela faz parte, a local faz parte da personalidade do troll. Mecanismo de projeção e tudo aí, se vocês quiserem, vocês pesquisem aí que vai ter professor ensinando isso aí. Bom, a desculpa financeira que alguns dão hoje em dia é mentira. Até mendigo de rua ganha mais, e ganha mais mesmo, né? Eu me lembro o senhor Adilson falando que tira R$1.000, R$800 por mês, mano. Cara, catar papelão na rua dá mais grana do que isso. Pedir esmola na rua dá mais grana do que isso. Não é financeiro. A questão não é financeira. E, a bem da verdade, o que se vê hoje são trolls tão inócuos, tão fracos, tão sem criatividade, tão perdidos, que só tem dinheiro a oferecer. Manipulam por meio do dinheiro. Ou seja, eles não ganham dinheiro com isso. Eles gastam dinheiro com isso. E eu vou falar disso aqui daqui a pouco. É o nível mais baixo do troll. É o nível mais fuleira, mais fudido, cara. Você aí que manipula os retardados na internet usando de dinheiro. Você é fraco, cara. Você é fudido demais. Você é incapaz sequer de inventar uma história e fazer um negocinho. Você só tem grana pra oferecer. Você é ridículo, cara. É assim, é o cúmulo, é o fundo do poço, cara. É o fundo do poço. Você que faz isso, procure ajuda médica e talvez tenha solução. Talvez seja possível solucionar. Porque que vida medíocre. Que vida fudida, cara. Sabe? A pessoa ser incapaz de fazer até maldade, cara. A pessoa é tão fracassada, a pessoa é tão falha, que ela só consegue fazer maldade com os outros através do dinheiro. Ela é incapaz de bolar um esquema, bolar uma ideia, bolar uma parada. Não, é mandando dinheiro. Que fracasso, cara. Sabe? É fracasso, mano. É fracasso total. Se a gente vivesse em regimes fortes, como o regime comunista, como o regime fascista, como o regime nazista,
como o regime dos Estados Unidos, ali até a Guerra de Secessão. Se a gente vivesse em regimes assim, fortes, você sequer seria candidato a trabalhos forçados, cara. Você já ia direto pra tumba. Você é um inútil, um imprestável, um falho. Até para fazer maldade, até para ser ruim, para ser doente, é preciso ter estilo, é preciso ter bom gosto, é preciso ter inteligência. Você só tem dinheiro, cara. E manipula através do dinheiro. É a forma mais baixa de existência que pode existir na face da Terra. É manipular por meio do dinheiro. É muito baixo, é muito falho. Quando eu digo baixo, não é moralmente baixo, eu digo que você é baixo. Você é incapaz de pensar em alguma ideia, incapaz de criar, incapaz de desenvolver alguma coisa, você só sabe mandar grana. Você é falho. A local ainda pelo menos inventa os delírios mirabolantes dela, né? Que vai arrancar a cabeça dos outros, que já foi isso, que já fez aquilo, né? Naquelas mentiras compulsivas. Ela tem uma criatividade ainda. Você não tem criatividade nenhuma. Você é fudido, cara. O nível mais baixo, mano. Não serve nem pra trabalhos forçados, cara. É tumba direto, mano. Tumba direto. É caixão. Game over. Game over, cara. Nossa. Bom, voltando. E por essas questões que eu tô dizendo, né, que o troll, ele precisa do outro, da imagem do outro e da negação do outro para se reafirmar enquanto indivíduo, é por isso que é natural que o objeto da trollagem se altere, mas não o método. Hoje a pessoa odeia o blusão. Não, vou fazer diferente. Hoje a pessoa odeia o Rica Games. Ontem ela odiava o blusão. Um pouco antes odiava o Fabiano Norato. Aí depois passou a odiar o Mario Games. Os objetos se alternam, mas a relação é a mesma. O mesmo sentimento, o mesmo impulso de trollar. Vocês percebam, não tem uma relação concreta com o Blusão, com o Frederic Rogers, com o Rica. Não é. Tanto é assim que o objeto do ódio pode mudar, e muda, alterna, depois volta, depois vem, depois vai, porque não tem uma relação concreta com a pessoa. A relação que ela tem é com ela mesma, de coisas projetadas naquela pessoa, que pode mudar. É mais ou menos igual o relacionamento com pessoas narcisistas. A pessoa narcisista, ela nunca relaciona com o outro. Ela tem sempre um triângulo amoroso. A verdadeira relação que ela tem é com outra coisa, no qual o outro é apenas um caminho, um objeto para que se chegue nessa terceira coisa. Por isso que a relação com as pessoas narcisistas, a relação amorosa com as pessoas narcisistas é sempre cheia de altos e baixos, né? Porque na hora que você representa aquele papel, ele vai te colocar ali. Na hora que outra pessoa representa melhor, você já está fora e está o outro, porque não interessa a pessoa. Interessa é o meio para se chegar ao terceiro ali no triângulo, né? Seja o poder, seja lá o que for que a pessoa doente, narcisista aí tenha no triângulo dela, né? Triângulo amoroso aí. A relação real não se dá com a local odiada, mas sim com si mesmo. Blusão, Profeta, Rica Games, enfim, o ódio se alterna entre objetos diversos, de tempos em tempos, com a mesma estrutura. Não existe uma relação com o outro, até porque não seria possível, haja vista que são apenas pessoas da internet. Igual eu falei, eu não gosto do blusão. É só você não assistir, cara. Fecha a porra do vídeo, acabou. Você nunca mais escuta falar no cara, né? O que há é uma relação consigo mesmo por meio da imagem do outro. Como se ter sentimentos com pessoas que sequer se conhecem? Por meio da imagem do outro, lida-se com questões e sentimentos que são seus. E é interessante essa questão das relações,
Porque para quem acompanha aquela bosta daquela Deep YouTube, sabe que é desse jeito. Um é amiguinho do outro. Aí de repente, aí um é amiguinho do outro e é inimigo de um terceiro. Aí de repente, briga esse com esse e esse vira amigo do terceiro que antes era odiado. E o terceiro vem e ocupa esse espaço que era do outro e o outro que era amigo vira inimigo. Do mesmo jeito. Aí passa um tempinho, muda de novo. E vocês vejam, não há uma relação entre as pessoas que estão ali. O que há são relações alienadas, alienantes, esquizofrênicas, consigo mesmos. É a relação consigo próprio só, no qual o outro representa apenas um objeto, um papel que faz parte do cenário da ilusão, o cenário do delírio. Então, se essa pessoa hoje serve como objeto para reforçar o delírio, a ilusão, ela fica ali. Depois, se ela já não preenche aquele requisito, outra pessoa ocupa aquele lugar. E o inimigo idem, aquele que é o, entre aspas, o inimigo, hoje é o fulano. Mas não é porque é o fulano, é porque tem um papel ali, é um papel, sacou? Como se fosse um personagem. Os atores mudam, mas os personagens são os mesmos, que pura e simplesmente diz respeito à dinâmica do delírio, à dinâmica da ilusão. As pessoas, os atores que representam o papel de amigo, o papel de inimigo, o papel de coadjuvante, os atores são indiferentes. Os papéis são sempre os mesmos, as pessoas vão se alternando ali dentro. E repito, o troll se aproveita dessa estrutura delirante para poder manipular. Porque o troll cria personagens, ora para ser amigo, ora para ser inimigo, faz ali para ser inimigo para poder fazer aqui, e aí o troll entra nesse mundo do delírio e manipula esse delírio, que a local, coitada, não sabe, a local é doente. Ela acredita no que fala, ela acredita nas suas ideias delirantes, porque as ideias delirantes são o que ela é. Ela não tem um eu concreto, verdadeiro, real. Ela tem um eu delirante. E delirante nas altas contradições, como eu já disse. Hoje ele é bandidão, amanhã ele é pobrezinho, vítima. Hoje ele resolve as coisas na bala, não sei o quê. Amanhã ele entra em qualquer delegacia, entra em qualquer fórum e por aí vai, né? Ela vive esse delírio que é incentivado pelos trolls aí e cuja manipulação é feita por meio do delírio. E dizia eu aqui sobre o aspecto da projeção, né? Projeção. E é isso, cara. Eu não sou fracassado, não. O Frederick Roger é que é. Cara, eu não tenho a vida fodida, não. Olha a vida do Rica. O cara não tem nem quarto, é o quarto sujo dele, tudo fodido. O cara não come comida direito, o cara usa droga. Olha só como é que aquele Frederick Roger é preguiçoso, não faz nada. E eu não sou preguiçoso, não. Diz o cara que fica o dia inteiro assistindo o Frederick Roger. Fica a vida inteira por conta. O outro é que é preguiçoso, né? Ele não. Né? Nossa, como ele é porco, como ele é sujo, como ele é esquizo. Os problemas da vida do troll desaparecem. O troll não tem problema mais. Quem tem problema é o outro. O outro é que tem problema. O meu quarto não é meu quarto, se é limpo, se não é limpo, se eu sou esquizo, se eu não sou, se eu sou sozinho, se eu não sou, se apaga. Porque quem é o Frederick Roger. Quem é o Rica. Olha o Rica como é que é. O Rica come viado. Olha o Frederick Roger comeu a cachorra. Olha não sei o que. Olha. A vida do troll se apaga. E a vida da local é que acende e aparece. A vida da local é que vira o objeto de manipulação. E nesse sentido, você veja, a vida do troll fica abandonada. Porque tudo que é feito é na vida da local. A vida do troll fica parada. Tanto é assim que, se você for ver, uma coisa que o Hernani muito bem observou, o cara fica 10, 15 anos nisso e não sai do lugar. Nada aconteceu na vida do troll. Nada.
Um exemplo interessante disso é o o Liquid Snake, né? O Solid Snake, sei lá. Aquele troll do Christian que fingia que era ele e tal, e aí fingia que era ele, tocava o violão direitinho, fingia que era ele, cantava muito bem. A vida do cara só andou quando ele largou essa porra, mano. Aí o cara foi estudar, virou médico, tudo, até casou com uma outra troll do Christian. Só na hora que eles largaram é que a vida andou, mano. O cara ficou 5 anos com a vida parada. Nada acontece. Por quê? Porque o troll, como ele vai mexendo na vida da local, e mexer na vida é fruto de uma projeção, o troll então tem a sensação de que está lidando com coisas da vida, quando na verdade está lidando com coisas da vida do outro, não da sua própria vida. A vida do cara fica parada, mano. Não anda. Eu não vou dar exemplos concretos de pessoas, não. Mas veja os trolls aí. 5, 6, 7 anos. A vida na mesma coisa, cara. Obrigado, quero. A vida na mesma coisa. Por quê? Repito. Porque o troll, ele atua na vida da local. A vida dele fica apagada. E ele tem a impressão de que está acontecendo coisas. Ah, o Frederic Rocha, os motoqueiros foi lá. Ah, eu não sei o que. Olha, ele saiu de casa. Ah, ele voltou para casa. Ah, eu não sei o que. E a vida do troll passando, mano. Não evolui, não anda para frente nem para trás, fica parada. A vida concreta da pessoa não anda. Eu vou dar um exemplo de novo. O cara do Christian só andou a hora que ele largou essa porra dessa vida aí. Aí vem aquela coisa de Vanderlei Ribeiro Costa. Eu vou dar um exemplo de Vanderlei aqui, né? Que é o seguinte, eu posso até ser fudido, mas pelo menos eu tenho mulher. Pelo menos eu tenho filho. Eu posso ter um emprego aqui de, sei lá, nível fundamental aqui. Mas pelo menos eu tenho emprego, né? E o Frederic que não tem? E o Rica que nunca trabalhou? O troll vai nivelando por baixo. Falei do Vanderlei Ribeiro Costa, porque o Vanderlei Ribeiro Costa é um acumulador. E ele tem diversos veículos imprestáveis para o tráfego. Prestável, veículo ferro velho. E qual que é o parâmetro que o Vanderlei Ribeiro Costa sempre fala, se você for ver aí? Ah, mas o mendigo ali não tem nem casa. Ah, mas eu vi um caminhão ali que tava com os pneus muito mais careca que o meu. O caminhão tava caindo aos pedaços. Ah, mas eu tenho uma frota, eu tenho 5 veículos, fulano não tem nenhum. O cara descola da realidade. Ele não enxerga que ele tem um bando de ferro velho que ocupa espaço e não serve pra nada. Só anda de guincho. Ele perde a visão da realidade, que é, eu tenho um monte de carro velho e cacareco, e foca mas pelo menos eu não sou um mendigo. Ah, o mendigo não tem nem casa. Ah, mas eu vi um lá que tava com um caminhão pior que o meu. Ele descola da realidade dele e foca nessa realidade dos mais fudidos, que é exatamente o que acontece com o troll. Cara, você se comparar com o Frederic Roger, com o Profeta, com Rica Games, com o Christian, com tantos outros, e você se sentir melhor, mano, é a mesma coisa que você entrar num jardim de infância, dar porrada nas crianças de 4 anos e falar, puta, eu sou forte mesmo, eu sou fortão, mano. Regacei com essas crianças. É a mesma coisa. Você vai se comparar com pessoa fuleira. Olha, deixa eu falar um negócio pra você aí, ô troll. Tomar banho, escovar dente, trabalhar, saber ler. Mano, isso não é vantagem não, isso é o básico. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Se você é filho de chocadeira e não teve um pai, uma mãe, não teve o privilégio de ser educado como um ser humano,
Deixa eu falar um negócio pra você, mano. É o básico. Isso é o básico. Por isso que eu tenho birra do Hernani, ficar ensinando os meninos a falar, a tomar banho. Mano, não aprendeu a falar, não aprendeu a tomar banho? Caixão. Caixão. Game over. Tchau. Falho. Vai embora, você tá atrapalhando. Sai. Não tem que ensinar mais não, já passou. Você se sentir superior moralmente ao rica porque você não cheira cocaína e não gasta dinheiro com bebida, isso é o básico, cara. Não é motivo pra você se sentir bem, não. Se for pra comparar, compara com gente foda. Compara com gente foda. Vocês lembram do Chaves, lá o professor Girafales fala? O fulano lá, sei lá, né? Deixa eu ver um cara que seria foda no Brasil. Não tem, né? O professor Girafales fala com o Chaves. O Einstein na sua idade só tirava 10 na prova, não sei o quê. Aí o Chaves vira pro professor Girafales e fala assim, mas o Einstein na sua idade já tinha o prêmio Nobel e você é professorzinho dessa escola fodida. E aí? Se for pra comparar, mano, tem que comparar com gente foda. É comparar com gente foda. Fazer igual o Vanderlei Ribeiro Costa, comparar com mendigo. Se você quer ter uma frota de carro, você tem que comparar com a Graneiro, com, sei lá, essas empresas de transporte aí. Porque aí você vai ver, cara, que você não tá com nenhum Scania, nenhum Volvo novo, não. Você tá com ferro velho. Sacou? Você chegar e tirar onda com o Frederic Roger porque você trabalha, não sei o que. Mano, parabéns pra você. Você jura que você trabalha? É mesmo, cara. Você cuida dos cachorrinhos que você tem? Você deita com o cu do cachorro no seu travesseiro também? Com a piroca do cachorro que solta aqueles líquidozinhos na sua cama? Você deita no líquidozinho do pau do cachorro, no cu do cachorro? Você deita? Que legal, hein, cara? Você toma conta do cachorro. Você é foda, hein, mano? Como você é foda, hein? Puta que pariu. É ridículo, cara. É ridículo, mano. É ridículo. É a mesma coisa que você chegar lá na APAE e fazer o campeonato de provas da APAE lá. Puta, fui o primeiro lugar, sou o campeão. É mesmo, cara, você é o campeão da prova de matemática da APAE mesmo. Você jura, mano? Você é foda mesmo, hein? Ai, enfim, continuemos, né? Ilusão que o troll tem que está fudendo a vida do outro. Esse é um outro tema que o nosso querido Hernani trouxe aí, eu achei muito interessante. Primeiro ponto é o que eu já disse. A local existe, independente do troll, mano. Ela existe. Ela vai viver no seu mundinho de ilusão, cara. Seja no quarto, seja no CAPES, seja no serviço, a local trabalhar, que eu acho muito difícil. Seja na internet. Volto a dar o exemplo do Christian. O Christian foi conhecido, né? Foi descoberto porque os caras bateram foto dele na lojinha de brinquedo. Ele já era retardado. Não foi nenhum troll que fez ele ser mongol. Ele já era mongol. Né? O Hernani deu um exemplo interessante. Que ele fala que o pessoal fica falando que o blusão tem uma vida fodida e tudo. Mas o Hernani botou um ponto que eu achei muito bacana. Quem falou que a vida do blusão é fodida, cara? O cara tem mais de 15 anos que ele vive sem trabalhar. Os outros bancam ele. E ele vive sozinho. Vive do jeito que ele entende melhor. Ele não depende de pai e mãe, ele não depende de ninguém. Ele vive dos caras. Que vida ruim que é essa? Vida ruim eu sei que tem que pegar ônibus de manhã cedo pra ficar repondo mercadoria no supermercado. Ele viveu vida sexual pornô, fez várias coisas que, óbvio que pra mim e pra você são questionáveis, mas que pra ele é aquilo mesmo, ele quer aquilo. Que vida ruim é essa que o blusão tem, cara? Vai falar que os trolls infernizam a vida do blusão. Até na televisão o cara apareceu, mano, fazendo drama. Que vida ruim, mano. Vida ruim é a sua, cara. A sua vida que é ruim, mano. A do blusão não é não. Ai, a vida é ruim do Rica. O Rica nunca trabalhou. O Rica não precisa conviver com as pessoas, resolver BO, não. Ele tira a grana dos trouxas, toma a cocaína, bebe a cachaça dele e tá vivendo, mano. Vida ruim é a sua.
Que se sua mãe não faz uma comida e não põe na sua mão lá, você não come, porque você é um gordo que não sabe nem fazer comida. Estilo Velberan, gordo que não sabe fazer comida, cara. Que loucura, né? No delírio do julgamento moral, o troll imagina que está fudendo com a vida do outro. Quando o outro, na verdade, já tinha aquela vida. E a teria, com ou sem a participação do troll. A vida da local é aquela, mano. Ele é doente. Ele não precisa de você. Sacou? Ele já é doente, ele já é louco, ele já é bobo. Ele vai viver a vida dele, independente do troll. Né? Exemplo, o Rica Games, ó. A tal vida fodida que o pessoal fala que o Rica tem hoje é a vida que ele sempre teve, cara. Ele sempre foi assim, você vê as histórias dele, saía pra comer viado, comer travesti, beber cachaça. Não foi os trolls que fizeram com que a vida dele fosse assim. A vida dele é assim. Ele é daquele jeito. O troll, se for parar pra pensar, muito pelo contrário, ajuda o cara a ter a vida que ele quer. Se antes o Rica tinha que sair mendigando pra ganhar R$5 pra comprar um latão de Brahma, hoje ele compra os latão de Heineken por causa do dinheiro de vocês. Essa é a vida dele, mano. E olha, repito, é muito fácil você se sentir moralmente superior à vida de um retardado, um doente mental. Ai, cara, olha, o Rica nem fez o ensino médio, eu fiz o ensino médio. Ai, é mesmo. Ai, meu quarto não é sujo. Ai, você jura? Eu tomo banho, o Rica não toma. Ai, o Rica cheira cocaína, eu não cheiro. É mesmo, você jura que você não cheira cocaína, cara? Que legal, hein? Que vitória, hein, mano? Você não é nóia? Puta que pariu. Parabéns pra você, hein, ó. Meu Deus do céu, vai ganhar a estrelinha da escola. A estrelinha pica no seu cu. Pra você ficar ligeiro. Cara, eu tava falando, mano. A superioridade moral do troll em cima da local é a mesma coisa que o cara querer tirar onda lá na PAI que ele sabe ler. Ah, eu leio direitinho, ó. Vocês não lê não, né? Por isso que nos meus últimos tempos eu tava chamando a galera de ganguinha da PAI, né? Por conta disso. Mas eu não quero ofender ninguém da PAI, não, tá? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. O que eu estou querendo ofender é quem quer se comparar com pessoas que têm as suas limitações, cara. Limitações fisiológicas. Você não tem limitação fisiológica. A sua limitação é moral. Você é uma pessoa mal criada, mal educada, um manso, um frouxo. Você não é doente fisiologicamente, você é doente de caráter, né? Você não teve quem te criasse direito. Seus pais são uns vagabundos sem vergonha, filho do pau mole, que eu sempre tô falando aqui. O pau entrou dobrado, nasceu essa bosta aí, né? Que agora a sociedade tem que se virar com essas pragas. Seja a polícia, o sistema de persecução penal, o sistema médico, tem que se virar com essa praga que é você, né? O julgamento moral perante retardados só mostra que o troll é um retardado também. Simples assim. Incapaz de pensar e julgar por si mesmo, foge da comparação com pessoas que ele julga melhores do que ela, né? O troll não se compara com pessoa que ele julga melhor do que ela. O troll se atém à comparação com pessoa claramente inferior. É tipo o esquema do bullying que eu falei na parte 1. Né? Tipo o esqueminha do bullying aí, né? A pessoa, o julgamento moral é com a pessoa inferior. Porque senão você vai ficar para baixo, né? Mas é aquilo que eu falei, não é só esse mecanismo de senão vai ficar para baixo. É o mecanismo de que a pessoa se constrói com a negação do outro. Ela não é um indivíduo autônomo. Ela é o que o outro não é. Ela não é. Ela é o não eu do outro, né? Tempo jogado fora. Outra coisa que o Hernani disse que tem tudo a ver com o que eu já venho dizendo aqui, né? Que a construção do outro, como a construção do outro se dá em cima da ilusão do troll,
para ele ser, ele tem que estar, quer dizer, da ilusão da local, para ele ser, ele tem que estar com a local. Senão ele deixa de ser. Então, óbvio, ele entra naquilo e não sai mais, porque aquilo faz parte do existir, da forma de existir, faz parte do eu, pelo esquema de projeção e tudo mais aí, né? O troll imagina que está se entretendo, que é só um entretenimento e tal, e não percebe. O troll não percebe os mecanismos profundos que agem por trás da fixação por uma local, como eu já tenho dito nessas 1 hora de vídeo. Projetando suas questões no retardado, ela tem a impressão de que está lidando com questões da sua vida. Mas na verdade, como eu já disse, absolutamente nada está acontecendo. Primeiro, porque ele está lidando com a vida do outro e não com a vida dele. E segundo, porque neste lidar, ele está lidando de forma artificial. Uma coisa é você lidar com as suas próprias questões consigo mesmo. Outra, muito diferente, é você projetar as questões e aí, ao manipular a local, você tem a impressão, a ilusão, a sensação de que você está resolvendo as suas coisas. Quando, na verdade, você não está resolvendo as suas coisas. Porque está projetado, as suas coisas continuam. Na verdade, você está criando uma ilusão. Você está criando um narcótico. É uma forma mais tranquila de você lidar com coisas suas. Aliás, de você pensar que está lidando. Quando, na verdade, não está lidando, né? 5, 10 anos se passam e a vida continua a mesma. O troll, no máximo, muda a fixação. Troca de local. É só isso que acontece. Troca, eu odiava o blusão, mas agora o Rica é muito ingrato. O que o Rica fez com o menino Thomas e o Renan, olha, o Rica tá bebendo, olha, o Rica bateu no pai, olha, o Rica tá usando droga, olha, o Rica... Trocou. Saiu do blusão e foi pro Rica. Aí daqui a pouco o Rica morre, vai preso, sei lá, aí, opa, aí volta pro blusão ou aparece outro, enfim. Trolls que gastam dinheiro. Eu já falei deles, não vou repetir, né? Aliás, vou repetir só um pouquinho. Se você for ser troll, tenha a dignidade, tenha a competência de criar histórias, de ser criativo, de lidar com o delírio da local e manipular o delírio da local e tudo mais. Exemplo que fizeram com o profeta, doutora D, foi lá pro Rio de Janeiro, sacou? Invente histórias. Exemplo, nós pegou foto do cara, mano, pegamos foto do cara, peladinho, que gracinha, e mandamos lá pra loja onde ele trabalhava, lá pra casa do papai dele. O pessoal recebeu as fotos do cara peladinho lá, sacou? Invente, seja criativo. Agora, ficar manipulando, mandando dinheiro, você é baixo. Você não merece nem brincar com retardado. Você é sujo, você é falho. Se você é incapaz de criar uma história para manipular os outros e precisa de dar dinheiro, você falhou até na maldade, cara. Você é raso, você é sujo. Sabe, você tá enfeiando a classe do ser humano, cara. Você não presta nem para trabalhos forçados, cara. Você tinha que ter seus bens expropriados e ir pra tumba. Tinha que roubar esse dinheiro seu, suas propriedades e tudo, e investir em coisa melhor. Você não merece participar. Você é fraco. Você é falho. Falhou até na maldade. Tem aquele poema do Bukowski, O Gênio da Multidão, a genialidade no seu ódio. Você não tem genialidade nem no ódio. Você é pior que a local. A local é criativa, ela inventa as histórias dela, o delírio, vive aquela loucurada. Você é incapaz até disso. Você é um ser isopor. Você é um ser fraco, falho. Você merecia a tumba. Tumba, tumba. O faraó saiu da tumba. Tumba. Você tinha que ir pra tumba, não é do faraó não, é dos indigentes.
Sabe aquele clipe do Racionais MCs, Diário de um Detento? Que na hora que o Mano Brown fala Adolf Hitler, sorri no inferno, aí aparece os caras com os carrinhos de mão jogando os corpos lá naquelas valas, você tinha que estar junto lá com eles. Você tinha que estar lá e o seu dinheiro tinha que ser expropriado, suas propriedades expropriadas, porque você falhou. Game over pra você, cara. O cara que não consegue ser nem troll e precisa de gastar dinheiro é o nível mais baixo de existência. O nível mais baixo de ser humano. Você falhou, cara. Retire-se pra sua insignificância, que você é um bosta. Tá? Você é um bosta. Seja você homem, seja mulher. Seja você novo, seja você velha. Que bosta. Lixo. Bom, aí próximo tópico, estamos encerrando, tá? Próximo tópico, que é um tópico também trazido pelo Hernani, agradeço de novo ao Hernani, diz respeito ao seguinte: Black Pill e tal, a pessoa já é doente ou fica doente por mexer com isso? E o Hernani traz um relato de que, né, conhece pessoas aí, né, que foram mexer com isso e adoeceram de vez. O Hernani, eu já percebi, ele parte do pressuposto de que esses conteúdos adoecem a pessoa. Eu já percebi, essa é a posição do Hernani. Tanto é que o Hernani acredita que se a pessoa largar esses conteúdos, a pessoa melhora. Então ele tem esse incentivo as pessoas a largarem largarem, né, esses conteúdos e tal, a fim de que melhorem. Eu já penso o oposto. A pessoa para buscar conteúdo Black Pill, a pessoa para buscar conteúdo de trollagem, ela já é doente. E para reforçar essa minha ideia, eu trago aqui uma citação de ninguém mais, ninguém menos que o Nietzsche. Quem mais, né? No Crepúsculo dos Ídolos. No Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche tem um capítulo aqui que se chama Os 4 Grandes Erros. Diga-se de passagem, esse aqui é um belo resuminho, tá, das ideias do Nietzsche maduro. Belíssimo resuminho esse livrinho, curtinho, top demais, mano. Não tem nem o que falar, né? Falar do Nietzsche, não tem nem o que dizer, né? E por que eu nem tenho o que dizer? Porque o Nietzsche é inteligente, porque o Nietzsche é alemão, porque o Nietzsche é fodão? Não, porque o Nietzsche falou tudo que eu penso. Tem nada aqui que eu não sabia. Por isso que eu gosto dele. Porque ele é igual eu. Não é eu que sou igual a ele, não. Eu já sabia dessas coisas tudo aqui antes, sabia? Só fiquei espantado e falei, porra, até que eu não tô doido, não. Olha o cara falando a mesma coisa que eu aqui. É porque ele parece comigo, que eu gosto dele, sacou? Mas ele tem as minhas ideias, e não o contrário. Vocês têm que entender isso aí, ô cambada. Mas vamos lá. Dos 4 grandes erros, o primeiro erro que ele traz aqui, que é muito interessante, é erro da confusão de causa e consequência. E ele vai dizendo, mas no que nos interessa aqui, eu entendo, igual o Nietzsche escreveu aqui, a respeito Black Pill, trollagem. A pessoa já é doente. Pessoa sã não busca essas coisas, cara. É igualzinho a pessoa que tem parafilia. Não é a parafilia que torna a pessoa doente. Quem é doente é que busca satisfação sexual de forma secundária por meio das parafilias. Sacou? Parafilia, para quem não sabe, é aqueles desvios sexuais, né? Inclusive o homossexualismo era tido como, né? Mas mudou, né? Os tempos são outros, né? E tem que mudar mesmo, porque é importante, meu filho. O importante é gozar. O negócio é comer cu e buceta, como diria o nosso amigo Alexandre Frota, né? Tá certíssimo isso. Só não pode fazer sacanagem com os outros, né? A não ser que seja consentido, aí pode. Se a pessoa consentir, pode. Mas fora isso, meu filho, o importante é gozar. E foda-se. Mas vamos lá. O Nietzsche escreveu aqui, ó. A igreja e a moral dizem:
o vício e o luxo levam uma estirpe ou um povo à ruína. Minha razão restaurada diz: se um povo se arruína, degenera fisiologicamente, seguem-se daí o vício e o luxo. Ou seja, a necessidade de estímulos cada vez mais fortes e mais frequentes, como sabe toda a natureza esgotada. Um homem jovem fica prematuramente pálido e murcho. Seus amigos dizem: tal ou tal doença é responsável por isso. Eu digo: o fato de ele adoecer, de não resistir à doença, já foi consequência de uma vida debilitada, de um esgotamento hereditário. O leitor de jornais diz: esse partido se arruína cometendo tal erro. Minha política mais elevada diz: um partido que comete tais erros está no fim, já não tem sua segurança de instinto. Cada erro, em todo sentido, é consequência da degeneração do instinto, da desagregação da vontade. Com isso, praticamente se define o ruim. E aí tem aquelas frases fodas do Nietzsche, né, que praticamente você tatua na sua alma, ou onde você quiser tatuar. Tudo bom é instinto, e portanto leve, necessário, livre. E aí os bongolinos ficam: uai, leve, necessário, livre? Mas como que é necessário e livre? Como assim? Necessário e livre? Aí coça, né? Ou para eu dizer igual o Zaratustra, né, do último homem, e pisca o olho. Necessário e livre? Como assim? E pisca o olho, né? Chupa essa manga aí que eu não vou explicar isso hoje, não. O esforço é uma objeção. Cara, eu não sei que não é o assunto desse vídeo, né? Mas é o que eu falo, mano. Se você tem que fazer curso para ler, se você tem que se motivar para ler, você não é para ler, mano. Porque quem quer ler, lê, mano. Tudo bom é instinto. O cara já pega e sai lendo. O esforço é uma objeção, mano. Porra, mano. Se você tem que se esforçar para fazer alguma coisa, não é pra você, mano. Não faça. Simples assim. Mas enfim, então, cara, eu acredito, a pessoa doente busca o conteúdo. Não é que o conteúdo adoece. A pessoa doente busca o conteúdo. Simples assim. E a pessoa fica presa no conteúdo, por quê? Porque esses conteúdos fazem parte do existir da pessoa. Fazem parte do fazer o eu. O eu dessas pessoas é feito através desses conteúdos, né? Já cansei de explicar aqui a questão do troll, que é feito na negação do outro, tipo bullying, né? Ou seja, o eu dele é construído com essa negação. Então ele precisa consumir conteúdos trolls e participar do troll, porque o eu dele é feito disso. Do mesmo jeito, parafilias. A pessoa precisa consumir conteúdos de travesti, porque o peru da pessoa só sobe com travesti. A pulsão sexual dele só é extravasada naquilo. Então não é que a pessoa se vicia, é porque a pessoa é aquilo. Ela é aquilo. Falsa sensação de superioridade, já cansei de dizer, né? Tá aí intrínseco em tudo que eu falei aí. Né, nessa questão da pessoa se comparar com retardado aí, ai, olha, o meu quarto é limpo, do Rica Games é sujo. Já cansei de dizer, né? Acho que não preciso falar mais, já ficou bem claro, né? A questão do perigo da trollagem, que é de se nivelar por baixo. E é triste, cara. Sabe por quê? Entrando até nas minhas conclusões que eu descobri no período que eu deixei de acompanhar o conteúdo troll. Na época que eu mexia com conteúdo troll, eu cansei de dizer, quem assistiu aqueles vídeos meu, verdade da Deep YouTube, não sei o que, se lembra que eu cansei de dizer, eu dizia sempre, você pode julgar a verdade na cara da local, que não faz diferença, não adianta. Por quê? Porque ela vive um mundo de ilusão, ela não vive um mundo real. Então não adianta, você pode julgar na cara dela, que ela não vai ver, que aquilo não atinge ela. Ela não pensa por meios racionais. Ela é movida por impulsos inconscientes. Então o discurso manifesto dela
Não quer dizer nada. É só um blá blá blá. Porque o que move está por baixo, por trás. Então não adianta você entrar no nível do blá blá blá, né? Você pegar e falar assim, uai, mas você está falando que você é o bandidão, não sei o quê, mas você não falou que entra no fórum, em qualquer delegacia? Como assim? Você é bandido ou você entra na delegacia? Não adianta você conversar, falar esse tipo de coisa, ou você pegar vídeos em que a pessoa fez um discurso manifestamente contrário ao que ela está falando agora, ou ela acusando o outro de coisas que ela mesma já fez. Então você pode pegar um vídeo da pessoa fazendo aquilo que ela está acusando o outro e falar assim, ô mano, você está falando, mas olha o que você já fez. Não adianta, porque não é racional, não é consciente o discurso, não adianta. Eu falava isso sobre a low cal. E o que eu percebi de principal ao ter abandonado esses conteúdos é que o mesmo se dá para o troll. O mesmo se dá para o troll. Eu me lembro que eu tinha feito uns vídeos e tal aí, e eu não vou falar nomes, tá? Mas teve uma pessoa que viu os vídeos e acredito eu que falou com sinceridade, até porque a pessoa ficou um tempo fora mesmo. Ficou um tempo fora. Então eu acredito que houve sinceridade no que a pessoa me falou. Que a pessoa disse, porra, mas você tem razão, cara, olha só que perda de tempo, eu vou largar isso aí e tudo. Era um troll. E esse troll ficou sumido por um tempo. Só que, como eu vinha dizendo, a construção do eu do troll depende do conteúdo. Então, se a pessoa não se resolver, ela vai voltar. E essa pessoa voltou. E pouco tempo depois estava chorando. Chorando. Fez vídeo chorando, lágrimas escorrendo dos olhos, cara. E é troll. Eu acho que aquilo foi bastante simbólico de mostrar que o troll é local também. Como Clarice disse, é a mesma estrutura. Um não existe sem o outro. É yin e yang, cara. Yin e yang. Não existe um sem o outro. O troll é local. Porque foi a experiência que eu tive. Um dia que eu vi, aí eu vou falar o nome do camarada Ayatollah. O dia que eu vi aquele ser desprezível e medíocre. Porque pra mim, cara, eu já falei e eu vou repetir. Eu admito tudo, cara. Mas gente burra e sem graça não me desce, mano. Gente burra e sem graça não me desce, cara. Você pode ser ruim, você pode ser mal. Mas não seja burro e sem graça, não. O dia que eu vi aquele cara me dando lição de moral, mano, eu percebi. Puta, eu sou local, mano. Eu estou tendo a função de local para o Ayatollah. O Ayatollah está me julgando moralmente e se julgando superior moralmente a mim por coisas que eu fiz na internet. Aquele dia me caiu a ficha, foi um domingo, eu lembro disso direitinho, cara. Foi um domingo de manhã, eu tava no carro esperando Clarice fazer compras e eu vi o comentário no celular, mano. Aquele dia me caiu a ficha, cara, foi em 2022 ou 23, não sei, cara. Foi aquele dia que caiu a ficha. Quando eu ia atolar, agradeço, tá vendo? Pra alguma coisa os falhos servem, né? Amém. Ali eu percebi que o troll é local. Porque você entra no mecanismo do julgamento moral dos outros. Os outros te julgam moralmente. Você entra no esquema dos outros. E ali eu decidi acabar com tudo. Ali eu decidi. Foi aquele dia. Uma manhã de domingo. Eu lembro disso certinho, cara. Tava o sol brilhando. Eu lembro assim como se fosse agora, cara. E o que eu percebo, por exemplo, esse troll que chorou e tudo, não caiu a ficha pra ele. Não caiu. E eu achei simbólico que pouco tempo depois aconteceu isso, cara. E vamos começar daqui a pouco. Eu tô acabando, finalmente. Eba! Tá acabando, vamos fazer churrasco. Mas são coisas simbólicas, né?
esse choro dele, para mim, foi muito simbólico. Primeiro, por reforçar essa questão que o troll é local. E segundo, por me fazer entender... Eu não sei como que eu vou falar isso sem ofender as pessoas, mas eu vou ofender, que se lasca. Que eu superestimava demais as pessoas. Superestimei demais. Então, coisas que eu acreditava que eram pensadas e calculadas, depois que eu fui perceber que não eram. Eu falava, né, sobre o símbolo do troll, que é aquela piada dos mineiros na rodoviária de Uberlândia. Que tinha 2 mineiros lá conversando, aí passa um terceiro. Aí eles falam, ô fulano, você tá bom? Você tá aqui na rodoviária também? Tô. E aí, você vai viajar? Aí o mineiro fala assim, vou viajar. Ele falou, você vai pra onde? Aí ele falou assim, não, eu tô indo pra Uberaba. Ah, tá, boa viagem pra você. E foi-se embora. Aí os dois ficou. Aí eu falei, você viu lá, compadre? O fulano aí, ó, falou pra nós que vai pra Uberaba, pra nós pensar que ele vai pra Uberlândia. Mas ele vai pra Uberaba mesmo. Se você entender isso, cara, se você entender isso, você entende o que é trollagem. E qual que é a grande questão, o aprendizado que eu tive? Eu pensava, com todo respeito, todo carinho, tá? Eu vou falar com todo respeito, todo carinho. Eu pensava que a galera da trollagem era igual eu. Era do meu nível. Eu pensava que a galera falava que ia para Uberaba, para os outros pensar que ia para Uberlândia, mas que ele ia para Uberaba mesmo. E eu não percebia que as pessoas falavam que ia para Uberaba porque ia para Uberaba. Eu superestimei as pessoas. Eu superestimei. Eu julgava as pessoas com o meu reflexo, com o meu peso. E eu vi que as pessoas são medíocres, cara. Coisas que eu achava que eram fake, depois eu descobri que era de verdade, cara. Pessoas que eu achava que eram uma parada e se faziam de outra, eu descobri que elas não se faziam, elas são aquilo mesmo, cara. E diga-se de passagem, em off aqui, lógico que eu não vou falar, mas teve um relato que o Hernani me contou que me reforçou isso. Diga-se de passagem, né? Que eu já sabia, mas veio a corroboração, né? E quando eu vi essa pessoa chorando, e depois disso que colocou até a mãe pra falar, tudo, eu falei, cara, vocês não entenderam nada. Aliás, pode ser que até entenda racionalmente, mas aí eu volto de novo. A questão é que não é racional. A questão é constituição do eu, fazer o eu. O troll precisa do local para que seu eu se faça. E aí o troll se coloca em situações para lá de humilhantes quando a situação degringola. Eu ouvi lição de moral de um retardado do Ayatollah. Pra mim saiu barato. Eu acho que até saiu barato pra mim. Foi o de menos. Porque quando fizeram um vídeo, né, falando, ele tem pinto pequeno, ele não come, cara, super divertido, cara. Eu mandei pros chegados meu, o choteiro mesmo foi um que assistiu esses vídeos, rachando o bico. O que é isso? É ex-namorada sua? Eu falei, que ex-namorada? Você tá louco? Olha, tá falando aí do seu pinto, não sei o que. Aí é até divertido, cara. Né? A manipulação, né? As pessoas pensam que você é uma coisa, você é outra, enfim. Aquelas coisas idiotas na trollagem. Vá lá. Agora, quando eu percebi que o Ayatollah fez lição de moral pra cima de mim, mano, ou seja, ele me julgou moralmente, cara. Eu servi de escada pra ele se sentir superior, cara. Eu era local e não sabia. Saiu até barato, porque igual esse simbólico, o cara chorar. Virei, o cara me usou pra
ser superior moralmente, ele me fez de escada, me fez de local, mano. Eu era. Olha que triste. Não quero nem saber. E se alguém comentar, vai ser excluído aqui, tá? Já fica de aviso. Se alguém comentar, será excluído. Mas eu gosto, sabe o que é até bom eu fazer vídeo comprido? Porque eu acho que ninguém vê. 1h30 de vídeo, quem que vai ver, né? Você acredita que eu assisti Extermínio 2 enquanto você tava fazendo? Acredito. Mas enfim, pra encerrar, que agora nós vamos fazer churrasco, eu vou subir esse vídeo, eu vou pôr de estreia, diga de passagem, vou pôr mais tarde, acho que 6 horas da tarde vai ter a estreia. Horário nobre, estreia do vídeo do Bruto Chanchado. Mas enfim, simbólico, né? Quando eu vi o cara chorando de verdade, cara, lágrimas caindo, e depois pôr na mãe pra falar e tudo, ali fechou-se o ciclo. Ali ficou muito claro o mecanismo da local e do troll. O troll é uma local, mano. E se sujeita a essas paradas de tempos em tempos. É uma local mais espertinha. Não, eu acho uma local pior. Sabe por quê? A local, ela tem doença mental. Ela é doente, ela é delirante. Ela é tipo profeta. Ah, eu sou psiquiatra, eu sou psicólogo, eu sou não sei o quê. O cara tá lá igual um mendigo, cara. Agora, Todo fudido. isso aí é o mesmo mecanismo do bullying da escola. É o mesmo mecanismo. Por isso que a parte 1 eu falei do bullying. Exatamente, é o mesmo mecanismo. A local, hoje em dia, pelo menos as locais que eu vejo que fica se achando o troll, no fundo, não tem capacidade pra ser troll, porque se tivesse, ia ser o cara que faz bullying. Sim. Mas aí, como é incapaz, ele tem que pegar o mais fudido, né? E o mais fudido pega o mais fudido, e o mais fudido, o mais fudido. Do ponto de vista de quem sofreu bullying, cara, tá lá tudo para essas brincadeiras, né? Mas o que eu quis dizer aqui no final das contas, e o choro do cara, e a mãe fazendo depoimento sobre ele, cara, mostra que não é um mero entretenimento, eu vou zoar. É formação do eu. O eu da pessoa depende disso. Tanto é que se dá alguma merda, o cara chora, o cara põe a mãe, porque é o eu da pessoa que tá ali. É a formação do eu. Através do mecanismo de projeção e tudo mais, que eu nem falei de mecanismo de projeção, vocês estudem e pesquisem aí. E é isso, cara. O que eu aprendi de tudo, né? O que eu aprendi de tudo foi que o troll tem o mesmo mecanismo da local. Eu achava que a local vivia no mundo ilusório, mas o troll também vive. E pro troll também. Não adianta você falar pro troll, mano, isso e aquilo. Por quê? Porque aquilo não é racional ou consciente, não é entretenimento. Ele depende daquilo para formar o seu eu. Exemplo claro que eu falei. O cara falou comigo, falou, porra, é isso mesmo. Saiu por um tempo, voltou e olha a merda que deu, mano. Voltou chorando, pondo a mãe. Enfim. A internet hoje em dia favorece um tipo de fazer o bullying sem se sujar. Porque você não põe a cara. Você é um personagem. Sim, né? sim. Você não tem as consequências jurídicas, as consequências materiais. Que nem no filme, tem um seriado do Dexter. O cara, ele tem todo. Ele é psicopata. Tô ligado, Mas Dexter. eles treinam ele pra ele ser. Ele trabalha com perícia. Sim, ele é tipo investigador, né? Ele mata os caras que ele tá investigando, ou seja, ele mata bandido, vai lá e faz a psicopatia dele ali, solta a maldade, seja lá o que chama, né? Ele solta ali no cara, entendeu? Aí esse pessoal, essa pessoa já tá fudida, que nem o Rico, né? Aí ele é um usuário, aí ele vai lá e acerta ele, mas assim, ele não presta, eu tô fazendo o bem. E uma questão que ela falou ali, que eu não tinha me atentado para isso, e que faz parte da conclusão, né? Porque ela tá falando ali de chutar cachorro morto, que a gente já falou aqui mais cedo, né? Mas a grande questão é essa, cara. A trollagem, ela não é exclusiva da internet. Esse é o grande ponto.
a questão do que hoje se chama bullying, e a gente sabe que existe bullying na escola, no trabalho, é a trollagem feita offline. O bullying é a trollagem offline. Então, mais uma coisa, não adianta a galera ficar, sai da internet, não é a internet que é o problema. A internet traz essa questão que Clarice disse muito bem, de que ela dá um escudo de ser anônimo, dá um escudo de você não estar diante da pessoa, né? Porque o bullying você tem que estar tete a tete ali. Então a internet ela facilita, porque os covardes conseguem agir de forma sem se comprometer tanto. Apesar do que a gente tem visto, né, movimentos aí de persecução penal que tem corrido atrás de grupos de trollagem e de tudo mais da internet aí, né? Igual a gente viu esses dias pra trás aí, questão grupo de Discord, que os caras pegavam foto de menina e tudo, o pessoal rodou. E você precisa de ver a lata dos caras, né? Não precisa nem falar, né? A lata dos gordinhos ter tudo, né? De Chique Bahia. Pois é, na internet é um leão, aí na vida real... Ai, pipipi, popopó, ai, eu sou doente, ai, eu tenho autismo, eu sou TDAH, ai, eu sou doente, ai, eu não posso ir pra cadeia que eu sou doente, eu sou dodói, eu tenho autismo, eu tenho TDAH, eu sou mongol, eu não tomo banho, eu não sei limpar a bunda, ai, polícia, socorro, né? Mas, enfim, essa questão como é que chama? Da impunidade da internet está acabando. Você vê aí que a polícia, o sistema de persecução penal está em cima. Óbvio, né? Né, para cada 5 presos tem 5.000 fazendo, né? É óbvio. Mas está começando. E a questão não é a internet que é o problema. A internet facilita, como a Clarice bem disse. Mas isso é construção da natureza humana. O sistema de projeção faz parte da nossa natureza doentia, que remete ao período paleolítico, para falar como Nietzsche diz no Genealogia da Moral, ao qual eu concordo, disso de passagem, né? E é isso, meus queridos ouvintes e amigos. Puta que pariu, hein? 1h30 para quem gosta de me escutar, isso aqui é melhor que um manjar. É melhor que... Já viram que gordo só faz referência de comida, né? Então, já que eu sou alcoólatra, cachaceiro, eu falo, isso é melhor do que um bourbon. Isso é melhor do que um Jack Daniels na goela. E é isso. Você tem mais alguma contribuição a falar aí, dona Clarice? Então, meus amiguinhos, adeus, que eu vou fazer churrasco agora. Churrasquinho de pobre, que delícia, mano. Que delícia. E é isso. Talvez valeria a pena algum dia fazer aí uma parte 3, né? Em razão dessas questões de que não é a internet, né, que é o problema, é o ser humano que é o problema, o bullying, as manipulações e tudo mais, mas fica para outro dia, beleza? Olha, o óculos reflete a tela. Tchau pra vocês, meus amigos. Muito obrigado, valeu. E olha, procure ajuda médica. Mas eu acho que não tem ajuda não, mano. Então se fode aí. E tchau.